Fala galera, beleza? Aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Vamos lá com mais uma live falando sobre o exame da OAB. Hoje especificamente sobre os próximos passos a serem tomados para você que fez o seu recurso da segunda fase do 35º exame e não teve o seu recurso provido, pessoal. Hoje saiu o resultado definitivo da segunda fase do 35º exame. Teve muita gente que foi aprovada. Se tem alguém aqui que foi aprovado, meus parabéns. Mas eu imagino que se você está aqui é porque você não conseguiu a aprovação. E aí eu vou te falar quais são as possibilidades, né? O que você pode fazer, se você ainda tem alguma chance, se tem algum outro tipo de recurso, se você pode ingressar judicialmente, tá? Então, hoje eu vou falar todas essas possibilidades. Boa noite pro pessoal que está entrando aí, valeu, um abraço especial pro Diego, boa noite, Diego, valeu, o pessoal que está entrando aí também no Instagram, ok? Maravilha, vamos lá. O Diego já está falando aqui que a correção da banca foi péssima, né? Em relação a isso, é um primeiro ponto que a gente precisa prestar atenção. Infelizmente, a correção dos recursos foi tão ruim quanto a primeira correção que a banca fez, né? A banca, no meu entendimento, ela falha muito nos prazos. Eu sei que é difícil você dar prazos muito extensos para correção, justamente porque o pessoal está com ansiedade muito grande, né, para ter os resultados. Só que quando se faz as coisas corridas, acaba que fica com qualidade baixa, com qualidade ruim. Então, por exemplo, geralmente a banca ela gasta aí 30 dias entre a realização da prova da segunda fase e a divulgação do resultado. Geralmente 30 dias. Dessa vez demoraram 20 dias. Então a gente percebeu claramente uma queda na qualidade das correções das provas, né? E aí, correção dos recursos, né? 2 semanas aproximadamente, menos de 2 semanas. Então também é muito pouco tempo, né? Foi o quê? Uns 10, 11 dias. É pouquíssimo tempo para fazer uma correção bem feita. Então muita gente já me mandou o resultado dos recursos, né? As respostas dos recursos. E o que se vê basicamente são textos padronizados que a banca simplesmente cola lá. E em alguns casos eu imagino que sequer chegaram a ler o texto do recurso, né? Mas paciência. O Diego, olha só, ele falou que observou um copia e cola do espelho e algum item do edital para justificar. Ixi, meu celular tá falando ali. A Cal falou, boa noite, para mim isso tem um nome, má fé. Infelizmente não vejo como mudar de opinião com essa loucura nas correções. Cal, assim, eu não consigo afirmar que seja má fé, tá? Eu imagino que a banca, ela tenta fazer um bom trabalho. No meu entendimento, é incompetência mesmo, né? Em relação, assim, eu quando tem que dar os parabéns para a FGV, eu dou os parabéns, né? Em vários aspectos eu acho que eles estão melhorando, eles estão tentando fazer uma prova melhor. Mas especificamente em relação à correção de provas de segunda fase, eu acho que é incompetência. Porque infelizmente a correção ela é muito mal feita, né? E isso é claro, em todas as disciplinas a correção é muito mal feita. A elaboração da prova já não é perfeita da segunda fase, e a correção realmente é ruim. Nossa, o Marcos Antônio falou que faltou 1/10. Nossa, é muito triste quando está nessa situação. O Dr. Thiago Aguiar disse que já fez o recurso para ouvidoria, ok? Eu vou ensinar aqui hoje, tá? Como que faz para protocolar o recurso na ouvidoria. E já adiantando que vocês podem usar o mesmo recurso da FGV, protocolar ele na ouvidoria. O Diego fez penal 2 vezes, né? Aí, Diego, o que você pode fazer é faz um teste, pega um simulado de direito do trabalho e responde à prova. Talvez você se sinta mais confortável, né? Jane está perguntando sobre o curso da repescagem. As matrículas já estão abertas, tá? Para o curso da repescagem. Elas se iniciaram na semana passada, ok? Perfeito. Deixa eu ver aqui o que mais que vocês estão falando. Certo, deixa eu já dar continuidade aqui, depois eu volto para responder as perguntas de vocês, ok? Olha só, pessoal,
A primeira possibilidade de quem ainda quer batalhar por essa aprovação com a prova da segunda fase é o recurso para a ouvidoria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Então, se você foi reprovado na segunda fase, aí você recorreu para a banca, não teve seu recurso provido, ainda tem uma possibilidade que é questionar no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui eu vou mostrar a tela como que você faz para protocolar. Já preciso te dar algumas informações sobre isso. Em primeiro lugar, você não precisa de um novo recurso, então você não precisa contratar ninguém para fazer um novo recurso, você não precisa redigir um novo recurso. Você pode utilizar o mesmo recurso que você utilizou para a FGV, pode protocolar lá no Conselho Federal. Por quê? Porque são órgãos julgadores distintos, então não tem nenhum problema. Não é como se você estivesse protocolando para a mesma pessoa, tá? São órgãos julgadores distintos, então pode usar o mesmo recurso tranquilamente. Segundo aspecto, na verdade, esse recurso para ouvidoria não é bem um recurso, tá? O próprio edital fala que não existe nenhum outro recurso, o próprio Conselho Federal fala que não existe, que aquilo não é recurso. Ele é simplesmente um pedido de reconsideração da segunda fase. Tecnicamente, ele é um pedido de reconsideração da segunda fase. Na prática, é um recurso. Na prática, acaba sendo um recurso. Outra informação sobre a ouvidoria. Não existe prazo para protocolar o recurso na ouvidoria, em primeiro lugar, não tem prazo para protocolar. Então, professor, quero protocolar o recurso, mas já passou muito tempo, perdi o prazo. Não tem prazo para protocolar o recurso na ouvidoria, ok? Da mesma forma, não tem prazo para o julgamento dos recursos. Geralmente, o Conselho Federal da OAB demora cerca de 4 meses, no mínimo 4 meses, para estar julgando esses recursos, tá? Esses pedidos de reconsideração. Então, infelizmente, não tem prazo. Outra coisa, sobre a abrangência do pedido de reconsideração. O Conselho Federal da OAB somente analisa erro material na correção, ou seja, aquelas situações em que você respondeu corretamente e não obteve pontuação. Geralmente, em um recurso para FGV, tem duas formas de se recorrer. Em primeiro lugar, é essa situação em que você acertou, respondeu corretamente e não foi pontuado. O segundo aspecto é quando você questiona o gabarito. A banca fez uma pergunta, no gabarito a banca colocou uma resposta e você está questionando essa resposta da banca. Você fala que não concorda com aquela resposta e você fornece os argumentos necessários para que haja essa alteração. No Conselho Federal nem adianta protocolar. Realmente é isso, não adianta protocolar, que não vai ser analisado. Só serão analisados aqueles pedidos quando você você responde corretamente e não obtenha pontuação, tá bom? Então essa é mais uma informação importante. oab.org.br, vai clicar em ouvidoria e vai clicar em Fale Conosco. Quando você fizer isso, vai abrir essa página aqui. Tá? É simplesmente um formulário de contato. Aqui já tem algumas observações também para te fazer. Não adianta você mandar várias vezes. Tem que ficar mandando várias vezes? Vai agilizar? Não. É só uma que vai ter validade. Você vai receber um e-mail com um código de protocolo, tá? Se você protocolar 2, um deles vai ser desconsiderado. Aqui, o recurso vai ser protocolado tudo junto, tanto da peça e das questões. Você não vai dividir entre peça e questão 1 e questão 2, questão 3 e questão 4, igual foi no recurso para FGV. Aqui é um texto único, tá? Então somente protocole uma vez, perfeito? Você vai sendo avisado por e-mail e também dá para ir acompanhando aqui pelo site como que está o andamento do seu recurso. Basicamente, você vai clicar aqui em pessoa física, vai selecionar a sua profissão, vai colocar o seu CPF, seu nome, sexo, RG, órgão emissor. Se for idoso ou pessoa com deficiência, clica aqui, coloca o seu e-mail. Muito cuidado, tá? Coloca o seu e-mail correto.
Porque é aqui que a OAB vai te mandar as comunicações sobre o seu recurso, o seu número de protocolo, coloca seu telefone, Brasil, seleciona o estado. Aí aqui, ó, em tipo de manifestação, você pode escolher entre manifestação ou reclamação. Funciona da mesma forma, tá? Não tem nenhuma diferença aqui. Vou clicar em reclamação. Assunto, você vai clicar em exame de ordem. Assim que você seleciona exame de ordem, você seleciona qual é o exame de ordem. Nesse caso aqui é o exame de número 35, que eu estou questionando. Subassunto, aí vai ter a opção aqui, ó, pedido de reconsideração da segunda fase. Tá? Então, aqui que é o mais importante, pedido de reconsideração da segunda fase. Área jurídica, vai escolher aqui qual que é a sua disciplina, tá? Clica aqui em qual que é a sua disciplina. E no relato é o campo em que você vai protocolar o texto do seu recurso. Aqui temos mais uma observação. Você só pode utilizar 8.000 caracteres. Não pode passar de 8.000 caracteres. Isso pode ser um problema, porque quando você protocola o recurso na FGV, você tem 5.000 caracteres para peça, 5.000 para questão 1, 5.000 para questão 2, 5.000 para questão 3 e 5.000 para questão 4. Então você pode ter utilizado aí 25.000 caracteres, aqui só vai poder 8.000 caracteres. O que fazer se o seu recurso estiver dando mais de 8.000 caracteres? Em primeiro lugar, aqueles itens que você está questionando o gabarito da banca, retira, mais uma vez, eles não serão analisados, nem adianta protocolar. Se ainda assim não adiantou, tenta reduzir o seu texto. Se tinha jurisprudência, tira. Se tinha transcrição de artigo, tira. Aqui tem que ser o mais direto ao ponto mesmo, é falar qual é a linha, qual foi a resposta, e é basicamente isso, tá? Esse aqui é um local que você não precisa utilizar vários argumentos jurídicos, justamente porque é só analisado o erro material na correção. Então, basicamente, o que você tem que falar aqui é, na linha tal eu respondi tal coisa. É basicamente isso. Aqui não tem argumentação jurídica. Não é esse o momento para fazer argumentação jurídica, perfeito? Maravilha. Aqui, olha, tem esse campo para anexos. Não envie nenhum anexo. Ah, professor, mas eu não tenho que mandar a cópia da minha prova? Não. Ah, mas eu não tenho que mandar a resposta dos recursos? Não. Pessoal, o sistema da FGV, ele é acessado pela OAB. A OAB tem acesso à sua prova, tem acesso à resposta dos recursos. Fique tranquilo, não tem que fazer a upload, anexo nenhum, tá bom? Basicamente isso. Assim que você clicar em enviar, vai chegar, às vezes demora um tempo, tá? Mas eventualmente vai chegar um código de protocolo aí no seu e-mail para que você possa fazer o acompanhamento do seu recurso na ouvidoria, ok? Beleza, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para ver o que mais que vocês estão falando. Se tiver dúvidas aí sobre como protocolar, mande aí, ok? O Eric falou que foi reprovado 2 vezes na segunda fase. A primeira por 1.3, agora por 0.7. Na próxima vai dar certo, viu? A Rosane está perguntando se esse curso está sendo anunciado é apenas para repescagem ou já é para a segunda fase do 36º. Rosane, esse é específico para a repescagem, tá? Assim que a gente tiver a prova da primeira fase da OAB, nós vamos ter uma turma específica para a segunda fase. A repescagem é para quem já quer começar a estudar agora, né? Porque quem vai fazer a primeira fase tem que se preparar para a primeira fase mesmo. O Thiago está perguntando, para quem vai voltar a fazer a primeira fase, você indica alguma matéria que deve focar mais? Porque já é no fim do mês a primeira fase. Sim, tá chegando, né? A gente está aí há 20 dias da prova da primeira fase. Nesse momento, Thiago, você tem que focar, em primeiro lugar, ética profissional. Vamos lá, anota aí. Tem algumas disciplinas que eu sugiro que você foque nelas. Direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, direito empresarial, direito do trabalho, processo do trabalho e ética. Vou falar mais uma vez. Direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, direito empresarial, direito do trabalho, processo do trabalho e ética. Essas 7 disciplinas somadas
dão mais do que 40 pontos, tá? Então, só com essas disciplinas você já teoricamente conseguiria aprovação na primeira fase da OAB. São disciplinas que não têm um conteúdo muito extenso. Então, faltando 20 dias, é óbvio que não dá para você estudar elas profundamente. Mas dá para você fazer uma revisão, tá? Pega elas, foca nelas para fazer uma revisão. Na última semana antes da prova, então sem ser nessa próxima semana, na outra, eu vou fazer um evento gratuito, tá? Só de resolução de questões de ética. Então, vou pegar todos os dias da semana aí respondendo questões de ética profissional, tá bom? Depois eu vou divulgar aqui nas nossas redes sociais, perfeito? Maravilha. Ok. O Felipe está perguntando se cabe recurso em cima do recurso impetrado ao qual não logrou êxito. Sim. Felipe, use o mesmo recurso e protocole na ouvidoria. É basicamente isso. A Jane está perguntando se pode entrar direto na justiça. Pode. Eu vou falar sobre isso agora, tá? Assim que eu terminar de ler essas perguntas aqui, vou falar sobre processo judicial. O André falou que entrou com recurso na ouvidoria em janeiro de 2022. Até hoje a atualização é de que foi enviado para a banca. Na verdade, André, a gente não sabe bem como que funciona esse trâmite processual do recurso lá dentro do Conselho Federal da OAB, porque tem gente que me responde em um mês falando que saiu o resultado, tem gente que em 4 meses fala e tem gente que fica um ano esperando e ainda não saiu. Então, assim, não tem uma regra realmente, tá? A Cal tá revoltada com a banca. Tem que estar mesmo. Diego, sim, qualquer recurso, tá? Seja o que eu fiz, seja o que você fez, seja quem tiver contratado uma outra empresa para fazer, não precisa fazer um novo recurso para ouvidoria. Pode usar o mesmo, não tem nenhum problema, ok? Maravilha, então olha só, deixa eu já falar aqui sobre a possibilidade de ingressar judicialmente. Deixa eu só responder a Giane, ela perguntou se o valor da repescagem é menor do que o normal. Sim, R$ 147,50, tá, Giane? Eu falei aqui mais no início. Cláudia, o curso, para quem você era da turma da segunda fase do exame 35, tá? Você continua tendo acesso a ele pelo prazo de 12 meses. Não a essa turma nova, porque é um curso novo, ok? Ok, beleza. Então, olha só, pessoal, para quem está querendo saber sobre processo judicial, é possível obter aprovação mediante processo judicial? Sim. É fácil? Não, mas é possível. Principalmente naqueles casos em que foi erro material na correção, ou seja, respondeu direitinho, não ganhou a pontuação, é sim possível. Qual medida judicial que você pode buscar agora? Tem basicamente 2 medidas. Ou você vai entrar com um mandado de segurança, você tem o prazo de 120 dias a contar de hoje, que foi a data da publicação do resultado final, ou então, se você perdeu esse prazo, entrar com uma ação ordinária, tá? Esse processo ele vai tramitar na Justiça Federal do Distrito Federal, que é onde está o Conselho Federal da OAB. A minha sugestão é que o mandado de segurança é um caminho mais célere, né? Porque quando você entra com mandado de segurança, ainda mais com pedido de liminar, o julgamento acaba sendo rápido, acaba sendo bem rápido. Então é uma medida mais célere e aqui é onde você tem a oportunidade de estar utilizando todos os seus argumentos jurídicos, todas as suas teses, provando para a banca por que você respondeu corretamente e não foi pontuado, tá? Então aqui sim é o momento de se fazer uma explicação melhor. Não tem limite de 5.000 caracteres. Então aqui é onde você realmente consegue fazer uma argumentação melhor. Tem muita gente que fala, mas é complicado porque o STF já decidiu que
o Poder Judiciário não pode questionar as decisões da banca. Verdade, já tem essa decisão do STF. Só que na própria decisão deixa claro que, exceto no caso de erro grotesco, grosseiro, né? Erro crasso, erro claro. Então, se a resposta, vamos supor que tinha uma questão, vou inventar alguma coisa aqui. Vamos supor que tinha uma questão perguntando qual é o instituto jurídico que a parte deveria utilizar. A resposta era uso capião. E aí você respondeu na sua resposta, uso capião, e não foi pontuado. Recorreu para a FGV, não foi pontuado. Esse é um erro claro. Você respondeu exatamente igual ao gabarito. Tinha que ter sido pontuado e não foi. O Poder Judiciário, mesmo com a decisão do STF, vai te conceder essa pontuação, tá bom? Agora, quando você está questionando o gabarito, aí depende muito da situação. Tá? Geralmente os juízes eles utilizam essa decisão do STF falando que não tem competência para analisar as respostas da banca, né, o gabarito feito pela banca. Mas aqui também existe um limite. É o limite da justiça, né? Ou seja, se a resposta da banca, se ela faz sentido juridicamente, se juridicamente ela está correta, o Poder Judiciário não vai alterar. Nesse sentido, a banca ela é soberana realmente. Agora, se a resposta que a banca colocou no gabarito for incorreta, juridicamente incorreta, sim, o Poder Judiciário tem todo o direito de estar questionando, né? Sob pena de aceitar que uma banca examinadora como a FGV utilizasse de respostas que estão incorretas, né? Isso não seria justo. Então, nesse caso, sim, é possível. Lembrando que o mandado de segurança não admite dilação probatória, né? Tem que ter prova pré-constituída. Ou seja, toda a documentação tem que ser protocolada junto com a petição inicial. Não vai ter audiência. Obviamente não tem audiência de conciliação, nem audiência de instrução. Geralmente, quando se entra com mandado de segurança com pedido de liminar, a liminar ela é julgada muito rápida. Depois disso, o juiz vai intimar a OAB para se manifestar. E se a liminar ela for deferida, as chances são de que seja mantida ao final. Agora, se a liminar for indeferida, ainda tem chances de que na sentença o juiz conceda a segurança para você. Se não conceder, ainda é possível recorrer. Ainda dá para você recorrer contra o resultado, levando perdão, levando essa decisão para o tribunal, tá? E já vai ser um colegiado de 3 desembargadores que vão votar no seu recurso. Você pode pedir a tutela antecipada. Então você tem várias possibilidades aqui até que você consiga essa aprovação, tá bom? Então judicialmente sim, é possível. Apesar de que eu tenho que ser muito sincero e honesto. Não é fácil, mas também não é impossível. Então assim, eu geralmente indico um meio judicial para aquelas pessoas, em primeiro lugar, igual o colega aqui falou que está faltando 1/10, né? Certamente na prova dele teve alguma coisa que ele respondeu corretamente e aí certamente ele teria ganhado esse 1/10. É óbvio que quem está nessa situação aí de faltando 0,25, meio ponto, 0,75 é mais fácil do que quem está numa situação de precisando de 2 pontos, de 3 pontos, de 4 pontos, tá? Mas eu também já vi provas em que, inclusive, eu já tive recurso que eu elaborei, que era aluna no caso, ela ganhou 4 pontos no recurso, porque a peça dela, ela tirou 0 na peça, e estava tudo certinho, né? Então a banca, ela tinha respondido corretamente, e a banca não forneceu, então não forneceu a pontuação, então acontece. Tá? Mas principalmente para aquelas pessoas que tiveram respostas corretas e não ganharam a pontuação, o meio judicial, ele é indicado, tá bom? Beleza. Deixa eu ver o que mais aqui. O que foi pontuado em parte no recurso, protocola na ouvidoria também? Não. Aí não tem necessidade, né? Se você já ganhou a pontuação no recurso, não tem necessidade de protocolar depois não tem necessidade de protocolar
no, no Conselho Federal da OAB. A gente está perguntando se eu faço essa ação. Sim, não pelo Mapa do Direito, né? O Mapa do Direito é uma empresa educacional, eu faço pelo escritório, Almir Fernandes Advocacia. O Luiz Lima falou que a avaliação foi fraca, perdeu 0,40 porque que poderia ter sido aprovado por causa de uma palavra, a tipicidade crime inexistente. Uma pena. O Edson está perguntando qual o tempo aproximado para ser julgado o recurso judicial. Edson, não tem um prazo específico, mas assim, acaba sendo até mais rápido do que a própria ouvidoria. Tá? Porque, em primeiro lugar, mandado de segurança já é uma via judicial que ela é mais rápida, ela é mais célere. Em segundo lugar, quando você pede uma liminar. Então, se a liminar for concedida, isso é questão de dias para ser julgada a liminar. Se a liminar for deferida, você já pode fazer a sua inscrição nos quadros da OAB. Né? E até para ter uma sentença, não é algo que demora não. A Justiça Federal do Distrito Federal ela é rápida, então os processos acabam tramitando com celeridade, tá? O Sérgio Lopes está querendo saber o link do curso da repescagem. Pode entrar no site www.mapadodireito.com, ok? Ganhou só parte, não tudo, protocola, aí você tem que adaptar. A parte que foi pontuada, você tira. Protocola só a parte que você não foi pontuada, tá? Ok, deixa eu ver se está tendo mais pergunta por aqui. Para quem está querendo saber sobre valor de processo judicial, tá? Depois me manda uma mensagem, entra em contato que a gente conversa. Ok? Aqui no Instagram está perguntando por quanto tempo terá acesso ao curso. 12 meses. RT cerimônia. Para quem teve a nota majorada e ainda não conseguiu, pode protocolar na ouvidoria? Pode. Só tira aquela parte ali que... aquela parte que você ganhou, tá? Que você foi pontuado. Edinaldo está querendo saber sobre como funciona o recurso na ouvidoria. Eu já mostrei aqui no início, tá? Como você faz, abrir o site. Então volta o vídeo aí mais por início que você vai ver, eu ensinei direitinho como que faz, tá? É bem simples. A Adriana está falando, entre essas esperas de mandado de segurança, pedido de reconsideração, o melhor a fazer é novas provas, porque senão vai perdendo os exames e vai levar mais tempo. Eu concordo em partes com você. Eu acho que se você vai buscar a via do recurso no Conselho Federal da OAB, que é o pedido de reconsideração da ouvidoria, ou se você for ingressar judicialmente, em qualquer um desses casos, continue fazendo as provas. É importantíssimo que você continue fazendo as provas, porque óbvio que não tem garantia de nada. Eu jamais vou falar para um cliente meu que eu garanto que ele será aprovado se ele me contratar ou se ele fizer um recurso comigo, né? Quem me conhece sabe, quem já me contratou os meus serviços sabe que eu jamais falei isso, porque infelizmente não depende de mim. Né? A gente faz aquilo que é o melhor de acordo com as possibilidades da sua prova. Mas um processo judicial, o juiz pode ter outro entendimento e não conceder, o tribunal pode ter outro entendimento e não conceder. São os riscos de um processo judicial normal, né? Ou então de um recurso na ouvidoria, são os riscos que tem. Então é muito importante continuar fazendo as provas. Né? Porque senão, se você fica um ano aí sem estudar e não consegue provimento, né? E depois você tem que voltar do zero, acaba ficando mais difícil. A Maria está perguntando até quando a live vai ficar à disposição. No YouTube ela fica gravada, tá? Pode entrar lá. Então, olha aqui o que a Adriana falou. Não me conformo, eles estão cobrando uma resposta que eu coloquei na prova. Isso é um grande absurdo. Isso eu entendo que é um grande absurdo, né? Se respondeu, tinha que ter sido pontuada. Ari Mendes está perguntando se já na repescagem se já terão questões interdisciplinares. Então, na verdade, por mais que haja essa possibilidade de ter questões interdisciplinares, mas a banca ela acaba se atendo àquela disciplina. Mas é uma disciplina que ela pode esbarrar às vezes
em algum assunto que é de uma outra área, né? Então, por exemplo, quem faz direito penal certamente tem questões que ele vai precisar da Constituição Federal para responder. Então, assim, a prova ela já é interdisciplinar. Para quem for protocolar lá na ouvidoria, só pelo CPF eles já conseguem te identificar, tá? Geraldo tá querendo saber se o recurso na ouvidoria já teve quem teve êxito. Muita gente consegue. Muita gente consegue. Eu falo assim que para quem tá nessa situação de que respondeu corretamente, não foi pontuado, protocole o recurso na ouvidoria. Vale a pena. Ok, deixa eu ver aqui. Wesley, depois me mande uma mensagem, tá? Pode mandar uma DM aí que a gente bate um papo. RT Cerimônia falou assim, ó, acredito que eles têm meta de reprovação. Olha que comentário mais interessante esse. A taxa de aprovação, ela é mais ou menos a mesma sempre, né? Geralmente fica ali entre 15% e 25%. Às vezes dá um pouquinho menos, às vezes dá um pouquinho mais, mas assim, a gente ainda não teve um exame com a taxa de 70% de aprovação. Será que tem algum tipo de manipulação para que fique sempre nessa taxa? Eu não sei te dizer com 100% de certeza, tá? Eu acredito muito na honestidade da OAB e da FGV. Então, assim, eu não posso afirmar algo que eu não sei. Eu acho que em relação às correções, não. Eu não vejo eles agindo de forma desonesta nesse ponto. Mas certamente na elaboração das provas, sim. A gente percebe que eles vão dosando a dificuldade da prova para que a aprovação fique sempre dentro dessa margem, né? Então eu acho que eles vão fazendo esse controle pela dificuldade da prova realmente. Eric está falando, erro material, certo? Exatamente. Perfeito. Sérgio, me manda uma mensagem, tá? Que a gente conversa. Francisco está perguntando se meu escritório entra com mandado de segurança. Sim, me manda uma mensagem. Tá? Aqui, pessoal, eu estou com o mapa do direito, eu não posso, eu como advogado não posso ficar fazendo captação de clientela, nem nada disso. Então, que eu estou explicando as possibilidades, ok? O Ellen está perguntando se para ingressar com a MS tem que ser na Vara Federal do Distrito Federal. Sim, exatamente. Então, tem uma pergunta aqui. Exame 34, pode entrar na ouvidoria agora? Pode. Pô, pior que pode, viu? Porque tem gente que acha que existe um prazo, mas não tem. Então, se você fez o 34, 33, 32, pode entrar na ouvidoria? Pode, tranquilamente. Não tem prazo. Não prescreve, tipo assim. Agora, judicialmente, claro que o mandado de segurança não, né? Porque já passou o prazo dos 120 dias, mas ainda daria para entrar com uma ação ordinária. Tá? Que também tem o mesmo objetivo do mandado de segurança, só não é tão rápido quanto o MS. Perfeito, perfeito. Pessoal, então, Adriana aqui, ó, falou que só na peça já teria 1,5 de teses que não corrigiram. Geraldo Barreto, me manda uma mensagem que a gente conversa. Olha o que o Mauro falou, também é algo muito interessante. Meu recurso nem foi analisado, eu acho. Não obtive nenhuma resposta. Isso é muito comum, viu? Assim, Mauro, na verdade você tem que entrar lá no site, né? Lá tem um link das respostas. Alguma resposta tem que ter. Só que às vezes eles só copiam e colam. Então eu também tenho essa sensação de que às vezes alguns recursos eles nem analisam. Infelizmente. Diego, entra no site, por favor, www.mapadodireito.com, tá? Lá tem meu WhatsApp. Perfeito? Todo mundo que quiser conversar comigo aí, pode mandar. Às vezes demora um pouquinho a responder, mas vai ter resposta. E a última pergunta aqui, no relato posso escrever direto peça e colar o recurso, questão e colar? É exatamente isso.
Tá? Então você quer fazer o da questão 1, só coloca lá, questão 1 e cola. É bem simples mesmo, tá bom? Perfeito, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que tenha auxiliado, ajudado de alguma forma, tá? Eu fico muito triste que realmente muitas pessoas aqui tinham que ter sido aprovados, né? Tinham o direito de serem aprovados e infelizmente por uma injustiça da banca não conseguiram essa aprovação. No que eu puder ajudar, eu tô aqui do lado de vocês para tentar corrigir essa injustiça, tá bom? Valeu, pessoal. Grande abraço e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação na OAB.